Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então hoje nós vamos para a potenciação de números inteiros. Isso aqui é um conteúdo tranquilo, só temos que seguir algumas regrinhas, vamos lá? Então, no primeiro caso nós temos o expoente par. Então, quando o nosso expoente é par, nós temos que observar o que nós temos na base. Então, aqui eu coloquei assim, quando o expoente for par e a base estiver entre parênteses, a resposta sempre será positiva. Então, se o expoente aqui é um número par, a minha resposta final vai ser positiva. Vamos ver? Então, sempre eu mantenho o parênteses, porque se ele foi dado com parênteses, eu devo manter o parênteses, não posso tirar. Então, 3 vezes 3, 9, mais e mais, mais. Quando for positivo, eu não preciso colocar o sinal aqui na frente, tá? Então, ó, menos 3 vezes menos 3 é igual 3 vezes 3, 9, menos e menos, mais. Eu não preciso estar colocando, só estou colocando para vocês perceberem como ocorre isso aqui. Então, expoente é par, a minha resposta é positiva. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3. Então, é mais, o expoente é par, a minha resposta é mais. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. A mesma coisa acontece aqui, ó. Opa, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, menos e menos mais e menos, menos e menos, mais. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, isso aqui acontece, pessoal, só quando o expoente for par. Então, o primeiro caso é par. A resposta sempre vai ser positiva, não esqueçam disso. Se o expoente é par, a resposta é positiva. Vamos ver o outro caso. No expoente ímpar. Quando o expoente é ímpar, ocorre o inverso. Só que só é válido se ele for negativo. Então, quando o expoente for ímpar e a base estiver entre parênteses e for negativa, a resposta será negativa. Então, o que eu quero dizer, ó? Mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3. Então, mais e mais, mais e mais, mais. Então, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, quando o expoente for ímpar, vai ocorrer que vai ficar o sinal que está aqui, ó. É esse sinal aqui que vai se manter. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Que é igual 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Menos e menos, mais e menos, menos. Aí, quando ele for negativo, a resposta vai ser negativa. Então, ele vai manter o sinal que está aqui, quando for expoente ímpar. Então, no caso do 2 aqui, 2 vezes 2... Deixa eu apagar aqui que eu fiz errado. Então, isso aqui, pessoal, é só questão de regrinhas, né? Então, aqui é mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais. No menos, ocorre a mesma coisa, só que ele vai se manter
o sinal que está dado no início da minha questão. Então, vai se manter o menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Menos e menos, mais e menos, menos e menos, mais e menos, menos. Então, por isso que ele fica negativo, porque o expoente é ímpar, tá? Só ter esse cuidadinho aqui. Na propriedade das potências, em Z. Esse Z aqui, pessoal, lembrem de números inteiros. Então, o Z é o conjunto dos números inteiros que nós vamos ver. Vamos lá? Olá, pessoal. Então, agora nós vamos ver as propriedades das potências. Então, nas propriedades das potências, na nossa primeira propriedade, nós temos produto de potências de mesma base. O que é isso? É quando nós temos as bases iguais e multiplicação. Então, nós devemos repetir a base e somar os expoentes. Então, olha a situação aqui. Que tudo isso se resume na explicação que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu tenho as duas bases com o mesmo sinal, não pode ser diferente. Então, o que vai acontecer? Eu vou repetir a base, que é mais 5, e o meu expoente, eu vou somar 2 mais 3. Por que eu devo fazer isso? Porque o que eu tenho na base é igual. Então, eu tenho mais 5, e agora somando o expoente. Essa é a minha base, pessoal. Não esqueça, eu estou repetindo somente a base. Eu só vou repetir ela uma vez. Então, 2 mais 3, 5. É só isso que eu tenho que fazer. Repetir a base e somar o expoente quando eu tenho bases iguais e tenho multiplicação. Se eu tenho multiplicação aqui, eu vou repetir a base e vou somar o meu expoente, tá? Essa é a regra. Então, aqui eu repeti a base e somei o expoente. Aqui eu tenho bases iguais, inclusive o sinal tem que ser igual. Então, eu tenho que manter no parênteses, porque aqui ele me deu no parênteses. Então, vou fazer o que com os expoentes? 3 mais 3. Então, menos 6 dentro do parênteses. Estou somando o meu expoente. 3 mais 3 vai dar 6. Então, eu não preciso resolver nada disso, porque eu só preciso identificar em uma única base, deixar eles na única base. Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado e 3 ao na quarta. Quando não aparece sinal na frente, quer dizer que ele é positivo. Então, eu tenho 3 e vou somar o expoente. 2 mais 4. Então, 3, 2 mais 4, 6. Eu só tenho que resolver isso, pessoal. Nada além disso aqui. É só reduzir a uma única base. Então, a primeira propriedade é da multiplicação. Multiplicação, soma o expoente. Então, eu só posso fazer isso quando as minhas bases forem iguais, certo? Dúvidas? Questione. Na segunda propriedade, quociente. O que é quociente, pessoal? É divisão. Então, de potências de mesma base. Então, nós temos bases iguais, nós devemos, e divisão, né? Nós vamos repetir a base e subtrair o expoente. Então, eu tenho duas formas de aparecer, tanto na horizontal quanto na vertical, em forma de fração. Então, se for divisão, eu vou diminuir. O subtrair, pessoal, é a mesma coisa que diminuir, tá? Tirar, certo? Então, aqui eu preciso ter as bases iguais, então eu vou ter mais 6 e vou fazer a subtração do meu expoente, 5 menos 3. Então, a minha base é mais 6, 5 menos 3, 2. O que está diferenciando da primeira para a segunda propriedade? A operação que eu tenho aqui, ó. Aqui é divisão e na outra eu tinha multiplicação. Quando eu tenho desta forma, também é divisão, porque eu estou representando na forma de fração. Então, nesse caso, acontece a mesma coisa. 7 é a base, porque são iguais. Eu vou fazer 4 menos 2. 7, 4 menos 2, 2. Certo, pessoal? Aqui é bem tranquilo. Só eu devo observar qual é o tipo de operação que eu tenho entre os parênteses ou que está representado ali. Certo?
Vamos para a terceira propriedade. Na terceira propriedade, nós temos potência de uma potência. Então, nós temos uma base, uma só base, e nesse caso nós temos dois expoentes. Então, aqui nós vamos multiplicar o nosso expoente, certo? Então, olha a forma que apareceu aqui inicialmente. Então, mais 6, entre parênteses, ao quadrado e o colchete. Meu Deus, prof, como que eu resolvo? Simples. Eu vou fazer mais 6, entre parênteses, e vou fazer 2 vezes 3, porque eu vou multiplicar o expoente. Então, mais 6, 2 vezes 3, 6. Aqui eu só tenho parênteses, então 5 é a base, 2 vezes 2 do expoente, 5 elevado na quarta. Aqui é a mesma coisa que a primeira, tenho que pôr parênteses aqui por causa do sinal, então menos 8, 3 vezes 3, então menos 8 elevado na 9. Eu não preciso resolver, pessoal, já falei para vocês. Simplesmente vou fazer a multiplicação do expoente e vou reduzir a um único expoente. Dúvidas? Pergunta. Aqui na quarta propriedade, potência de um produto ou de um quociente. Quer dizer que eu tenho bases diferentes, eu vou distribuir o expoente para cada base, tá? Então, olhem a situação, a primeira situação aqui, eu tenho multiplicação, tenho bases diferentes. Então, eu vou deixar 6 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Não precisa resolver. Tenho divisão, mesma coisa. 7 ao cubo dividido por 4 ao cubo. Simples assim. Nesse caso aqui, tem parênteses, devo manter o meu parênteses. Então, mais 6 elevado na quarta, vezes mais 3 elevado na quarta. A mesma coisa aqui, 4 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Só distribuo, não preciso resolver nada, pessoal. Simplesmente faço a distribuição, certo? Vamos em frente. Então, aqui, menos 2 ao quadrado, que aqui é uma observação muito importante, pessoal. Presta atenção. Menos 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado. Existe diferença? Sim. Quando nós temos parênteses, nós vamos repetir menos 2 vezes menos 2. Então, 2 vezes 2, 4. E faço a regrinha de sinal, menos e menos, mais. Quando eu não tenho parênteses, eu efetuo da forma inversa. Eu coloco menos 2 vezes 2. A minha resposta final vai ser menos, porque eu não tenho parênteses, 2 vezes 2, 4. Percebam que com o parênteses, a minha resposta foi positiva. Sem parênteses, minha resposta é negativa. Então, essa é a diferença quando se tem e quando não se tem parênteses. Então, se não tiver parênteses, o menos, você vai repeti-lo lá na resposta final. Se tem parênteses, regrinha de sinal. Certo? Dúvidas? Só questionar, meus amores. Beijos. Então, vocês vão fazer os exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 na página 77. Qualquer dúvida, manda mensagem que eu estarei orientando vocês, tá bom? Nas expressões numéricas, também vamos lá. Olá, pessoal. Então, vamos para mais uns exemplos, né? Sobre as expressões numéricas. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é resolver a potência, né? Então, eu vou fazer menos 3 vezes menos 3. Menos, que é da expressão, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, eu repeti a quantidade de vezes que eu tenho no meu expoente, né? Então, 3 vezes 3, 9. Menos e menos, mais. Esse menos é da expressão, então, vou repetir. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos. Não posso deixar desta forma, preciso usar parênteses. Mais 9, vou fazer a regrinha de sinal. Menos e menos, mais 8. Desculpa. Então, 9 mais 8 vai dar 17 positivo. Esse é o resultado da minha expressão. Então, temos que ter o cuidado de sempre resolver primeiro as potências e depois resolver
a multiplicação, divisão, adição e subtração. Nesse outro exemplo aqui, pessoal, eu também tenho potências, só que aqui eu tenho multiplicação, divisão e adição. Então, vou resolver primeiro a minha potência. Menos 2 vezes menos 2. Repetir a base 2 vezes. Mais, entre parênteses, menos 36 dividido. Menos 3 vezes menos 3. Então, aqui eu vou repetir o 3 vezes, 2 vezes 2, 4, menos e menos, mais. Deixe parênteses porque eu tenho uma multiplicação e tenho adição. Mais, entre parênteses, menos 36 dividido. 3 vezes 3, 9, menos e menos, mais, entre parênteses. 3 vezes 4, 12. Mais e mais 12. Mais. Agora eu vou resolver a divisão, porque eu resolvo multiplicação e a divisão na ordem que aparecer. 36 dividido por 9, 4. Menos e mais, menos. Preciso parênteses porque são sinais diferentes. Mais 12, faço a regra de sinal. Mais e menos, menos 4. Então, 12 menos 4, mais 8. Dúvidas, pessoal, só mandar lá que a prof resolve para vocês, tá bom? Beijos! Então, agora vocês vão fazer os exercícios 1, 2, 3, 4, 5 na página 78. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato que eu estarei auxiliando vocês, tá bom? Beijos! E uma linda semana, que Deus abençoe vocês, que tenhamos essa semana bem produtiva, que seja repleta de realizações, né? E espero que vocês estejam bem. Eu estou muito bem, graças a Deus. Obrigada, beijos, meus amores, até!